Quem nunca sentiu o chão fugir sob os pés? Aquele instante em que uma notícia inesperada, uma perda dolorosa ou um obstáculo aparentemente intransponível surge como uma tempestade em céu azul, desfazendo planos e semeando a incerteza. Sentimos o impacto, a vulnerabilidade, talvez até a injustiça. No turbilhão desses momentos, é natural questionar: por que eu? Por que agora? Essas tormentas da vida, contudo, não são meros caprichos cruéis do destino, nem sentenças definitivas de fracasso. Segundo a milenar sabedoria estoica, elas carregam um propósito muito mais profundo. São, na verdade, o principal campo de provas, onde nosso verdadeiro caráter não apenas é forjado, moldado e fortalecido, mas também e de forma crucial revelado para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor. Afinal, o valor autêntico de um indivíduo, a verdadeira medida de sua força interior, raramente se manifesta na calmaria dos dias serenos. Ele brilha com mais intensidade justamente na forma como escolhemos navegar e enfrentar as ondas da adversidade. Este é o palco onde nossa essência é testada e nosso valor, muitas vezes escondido, finalmente vem à luz. Se as tempestades da vida são o palco onde nosso valor é revelado, como então os estoicos, mestres da serenidade e da força interior, nos ensinam a encarar esses cenários muitas vezes intimidadores? A filosofia estoica nos oferece uma lente radicalmente diferente para observar o que comumente chamamos de infortúnio. Para pensadores como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio, os eventos externos em si, seja a perda de bens, a doença, a crítica alheia ou até mesmo a morte, não são intrinsecamente bons ou maus. São, na verdade, indiferentes. O que isso significa? Significa que seu valor moral é neutro. Eles simplesmente são. A verdadeira natureza de um evento, se ele se tornará uma fonte de sofrimento ou uma oportunidade para o crescimento, depende inteiramente de nossa interpretação, de nosso julgamento e, mais importante, de nossa resposta. Os estoicos viam as dificuldades não como maldições a serem evitadas a todo custo, mas como o ginásio da alma, o material bruto com o qual podemos exercitar e aprimorar nossas virtudes mais elevadas. A sabedoria para discernir o que podemos e não podemos controlar, a coragem para enfrentar o desconforto, a justiça para agir corretamente mesmo sob pressão e a temperança para manter o equilíbrio interior. Epicteto, ele mesmo um ex-escravo que enfrentou inúmeras provações, afirmava que as dificuldades são coisas que mostram como os homens são. Assim como o fogo testa o ouro, purificando-o e revelando seu brilho, as adversidades testam nosso caráter, oferecendo a chance de demonstrar e solidificar nossa resiliência e integridade. Longe de serem meros obstáculos, são convites para a excelência moral. Se as adversidades são, de fato, convites à excelência moral, como exatamente esse processo de aprimoramento ocorre? Os estoicos nos oferecem a poderosa metáfora da forja. Nossa alma, como o ferro bruto, necessita do calor intenso das provações e dos golpes firmes dos desafios para ser transformada em aço resiliente e virtuoso. É sob pressão que o verdadeiro caráter não apenas se revela, mas é ativamente construído. Virtude por virtude. Pense na coragem. Ela não nasce na ausência do medo, mas floresce precisamente quando escolhemos agir apesar dele. Uma doença súbita, por exemplo, pode nos paralisar de pavor, mas é ao enfrentarmos o tratamento com determinação, ao buscarmos informação e apoio, que a coragem se solidifica, transformando a apreensão em força resoluta. Considere a paciência e a resiliência. Um projeto profissional que fracassa repetidamente, ou a longa jornada de cuidar de um ente querido,
testam nossos limites. A frustração pode ser imensa, o desejo de desistir avassalador. No entanto, é na persistência diante dos reveses, na capacidade de levantar após cada queda e aprender com cada tropeço, que a paciência se aprofunda e a resiliência se torna uma segunda natureza, permitindo-nos suportar e, eventualmente, superar. A sabedoria prática, ou phronesis, como os gregos a chamavam, também é forjada no calor da dificuldade. Quando os caminhos fáceis se fecham, somos forçados a pensar criativamente, a adaptar nossas estratégias e a tomar decisões difíceis com informações incompletas. Um revés financeiro inesperado, por exemplo, pode exigir uma reavaliação completa de nossas prioridades e hábitos, ensinando-nos, da maneira mais dura, a gerir recursos com prudência e a discernir o essencial do supérfluo. E, finalmente, a temperança, a habilidade de manter o equilíbrio emocional e a disciplina em meio ao caos. Diante da provocação ou da injustiça, a reação impulsiva pode ser a raiva ou o desespero. Contudo, é ao escolhermos a calma refletida, ao moderarmos nossas paixões e ao mantermos nossos princípios, mesmo quando tudo ao redor parece ruir, que a temperança se manifesta como um pilar de estabilidade interior. Assim, golpe após golpe, a adversidade nos esculpe, transformando desafios em degraus para um caráter mais nobre e forte. Enquanto a forja da alma nos mostra como a pressão dos desafios pode ativamente construir e refinar nossas virtudes, há outra faceta igualmente crucial da interação entre caráter e adversidade: a sua capacidade de atuar como um espelho implacável da realidade interior. Pois antes mesmo de começar a nos moldar, a dificuldade tem o poder singular de revelar o que já reside em nós, muitas vezes oculto sob as camadas da rotina e das conveniências sociais. Em momentos de crise aguda, quando o inesperado nos atinge com força total, as máscaras que usamos no dia a dia tendem a cair e o nosso eu mais fundamental, com suas verdadeiras prioridades, medos mais profundos e forças insuspeitas, é subitamente exposto à luz. Pense nas reações instintivas, aquelas que surgem antes que a razão estoica tenha tempo de intervir plenamente. Em uma situação de perigo súbito ou de escassez, emerge o egoísmo ou a generosidade. Diante de uma acusação injusta, a primeira inclinação é a defensiva agressiva ou a busca calma pela verdade. Essas respostas primárias, embora possamos depois refinar com a reflexão, oferecem um vislumbre do nosso material base, das tendências que cultivamos, consciente ou inconscientemente, ao longo da vida. É a velha máxima: não sabemos verdadeiramente do que somos feitos até sermos testados. Uma pessoa pode se considerar paciente, mas só o confronto com um atraso significativo ou uma provocação persistente revelará a profundidade real dessa paciência. Outra pode acreditar-se corajosa, mas apenas o enfrentamento de uma ameaça real confirmará ou desmentirá essa autoimagem. A adversidade, nesse sentido, não discrimina. Ela expõe tanto a virtude quanto o vício com igual clareza. A honestidade que se mantém firme sob a tentação do ganho fácil em tempos de aperto. A compaixão que se manifesta espontaneamente em meio à própria perda. A integridade que se recusa a ceder mesmo quando ninguém está olhando. Tudo isso é revelado. Da mesma forma, a propensão à desonestidade para escapar de consequências, o egoísmo que negligencia o sofrimento alheio, ou a covardia que paralisa diante do dever, também vem à tona. Assim, a crise atua como um diagnóstico, mostrando-nos, sem filtros, quem realmente somos no nosso âmago, antes mesmo que o trabalho consciente de forjar um caráter mais nobre possa ser plenamente empreendido ou consolidado.
Se a adversidade atua como um espelho, revelando por vezes um eu interior que pode nos surpreender ou até mesmo desconcertar, a filosofia estoica não nos deixa desamparados diante dessa imagem. Pelo contrário, ela nos entrega a chave para transcender nossas reações iniciais e para responder à prova com dignidade e sabedoria. O poder da escolha soberana. Este é, talvez, o pilar mais libertador do estoicismo. O reconhecimento de que, embora não possamos controlar os eventos externos que nos sobrevêm, temos controle absoluto sobre nossos julgamentos, nossas interpretações e, consequentemente, nossas respostas. É a célebre dicotomia do controle, popularizada por Epicteto. Quando confrontados com uma dificuldade, seja ela a revelação de uma fraqueza pessoal ou um golpe do destino, o primeiro passo estoico é aplicar a razão para dissecar a situação. Devemos aprender a distinguir claramente entre o fato bruto, o evento em si. Perdi o emprego, fui criticado, enfrentei uma desilusão. E os julgamentos de valor que sobrepomos a ele. Isto é terrível, sou um fracasso, o mundo é injusto. São esses julgamentos, e não os eventos em si, a principal fonte de nosso sofrimento e de nossas reações desordenadas. Ao questionar e ajustar esses juízos, podemos mitigar grande parte da angústia e abrir espaço para uma resposta mais construtiva. Indo além, os estoicos nos convidam a abraçar o conceito de amor fati, o amor ao destino. Isso não significa uma resignação passiva ou uma aceitação cega de tudo o que acontece. Significa, sim, aceitar ativamente a realidade tal como ela se apresenta, incluindo as adversidades e até mesmo amá-la como o material necessário para o nosso crescimento e para o exercício da virtude. É entender que cada desafio, por mais árduo que seja, é uma oportunidade única para praticarmos a coragem, a resiliência, a sabedoria e a justiça. A escolha de uma resposta virtuosa, de agir com integridade mesmo quando é difícil, de buscar o aprendizado mesmo na dor, de manter a serenidade mesmo no caos, é o que transforma a adversidade. Em vez de sermos quebrados por ela, nós a utilizamos como um degrau, fortalecendo nosso caráter e reafirmando nosso valor intrínseco através da nossa conduta. A escolha de uma resposta virtuosa diante da prova, fundamentada na razão e no amor fati, não é apenas um ideal filosófico abstrato. É uma realidade vivida por inúmeras pessoas ao longo da história e no nosso dia a dia, cujas vidas se tornam testemunhos do poder transformador da adversidade. Olhemos para os gigantes da história. O imperador estoico Marco Aurélio, que em meio a guerras implacáveis, uma praga devastadora e perdas pessoais, encontrou tempo e lucidez para escrever suas Meditações, um farol de sabedoria prática e resiliência que ecoa até hoje. Sua resposta à imensa pressão não foi o desespero ou a tirania, mas a introspecção e a busca pela virtude. Pensemos em Nelson Mandela, que suportou 27 anos de prisão injusta, não permitindo que o confinamento e a brutalidade esmagassem seu espírito, mas usando esse tempo para fortalecer suas convicções e emergir como um símbolo de reconciliação e perdão. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, encontrou sentido mesmo nas profundezas do sofrimento dos campos de concentração, observando que, mesmo quando tudo é tirado de um homem, resta-lhe a última das liberdades humanas, a de escolher sua atitude em qualquer circunstância. A resposta deles à adversidade definiu seu legado e revelou um caráter de extraordinário valor. Mas não precisamos olhar apenas para figuras monumentais. Os princípios estoicos de enfrentamento e superação
manifestam-se igualmente nos heróis anônimos do cotidiano. Considere a pessoa que perde o emprego, mas em vez de se entregar à autocomiseração, encara a situação como uma oportunidade para reavaliar sua carreira, adquirir novas habilidades ou até mesmo empreender um sonho antigo. Pense no indivíduo que enfrenta o término de um relacionamento doloroso, mas escolhe o aprendizado e o crescimento pessoal em vez do rancor, preservando sua dignidade. Diante de uma crítica dura, há aquele que, em vez de reagir defensivamente, a examina com honestidade, buscando um grão de verdade que possa levar ao autoaperfeiçoamento. E quem, confrontado com uma doença, opta por lutar com coragem e serenidade, inspirando aqueles ao seu redor. Em cada uma dessas situações, a mentalidade estoica transforma o que poderia ser apenas dor e dificuldade em uma demonstração vibrante de valor e força interior. Como vimos nos exemplos de gigantes da história e heróis do cotidiano, as dificuldades, quando enfrentadas com a sabedoria e a resiliência estoicas, transcendem o mero sofrimento. Elas se convertem em testemunhos pungentes do nosso valor, em marcas indeléveis da força do nosso caráter. As cicatrizes deixadas pelas batalhas da vida, longe de serem símbolos de fraqueza, podem ser encaradas como medalhas de honra, evidências de que fomos testados e não cedemos, de que escolhemos a virtude em face da provação. Portanto, o convite final é para que você mude sua perspectiva sobre os desafios que a vida inevitavelmente apresenta. Encare-os não como obstáculos intransponíveis ou punições, mas como as oportunidades mais autênticas para demonstrar, cultivar e refinar seu caráter. Pergunte-se, como uma adversidade passada moldou quem você é hoje? E como você pode enfrentar um desafio atual ou um que ainda virá com essa mentalidade estoica, focando na sua resposta e na chance de forjar um valor ainda maior? Lembre-se, há uma beleza singular e uma dignidade profunda em um caráter que foi fortalecido no crisol da superação. Que cada provação seja um degrau para revelar a extraordinária capacidade humana de transformar dor em sabedoria e dificuldade em triunfo interior. Se esta mensagem ressoou com você, deixe seu comentário abaixo compartilhando uma experiência ou um pensamento sobre como a adversidade moldou seu caráter. Curta este vídeo se ele te trouxe valor. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos sobre como a filosofia pode nos ajudar a viver uma vida mais forte e significativa. Até a próxima!